Bom, gente, o nosso entrevistado da matéria de capa de hoje, primeiro, é um grande pedido de todos vocês, sempre. Ele é carioca, vascaíno, roxo, amarelo, verde, sei lá, tantas cores. Vamos dizer preto e branco, que é melhor, né? E a Cruz de Malta vermelha. Ele ama esse time. E ele também foi jornalista. Não sei se exerceu a profissão, a gente vai saber disso hoje. Mas o que faz dele ser quem ele é o grande redator que ele ainda exerce e o diretor de criação e presidente de uma das maiores agências do Brasil, que ele é. A gente conversa hoje com Fábio Fernandes. Uma coisa interessante da sua carreira é que você é formado em jornalismo, meu colega de profissão. E eu queria saber, você exerceu essa profissão ou você pulou já direto para redator de agência de publicidade? Não, eu exerci, mas em verdade eu exerci antes de ser jornalista. Eu acho que depois, eu tenho que recuperar um pouquinho, mas acho que depois de eu me formar, eu nunca exerci jornalismo. Eu trabalhei... Meu primeiro emprego foi em jornal, em revista. E eu tinha uns 16, 17 anos e consegui ser estagiário, freelancer de uma revista da Block, né, da Block Editoras, que existia naquela época lá no Rio. Depois fiquei fazendo freelancer para várias publicações. Acabei, por uma coincidência, numa época, inclusive, trabalhando no jornal, que era um jornal ligado ao Vasco, né? No meio da faculdade, eu acabei trabalhando como bolsista da Embratel, que naquela época era uma empresa estatal ainda. Eu ganhei uma bolsa de estudos para cuidar da área de treinamento deles, que criava, né, roteirizava e produzia vídeos para treinamento no Brasil inteiro. Contratava atores famosos, tinha gente bacana, fazia coisa engraçada e tal. Então, essa tem uma história muito engraçada. Um dia chegou o cara que era enfim, não sei como é que chamava, o diretor desse departamento inteiro. Ele falou assim, poxa, a gente contrata tanta gente da Rede Globo, né? Mas a gente tem um grupo de teatro aqui, né? E os caras ficam chateados, né, de não participarem desse negócio e tal. E eu falei, tá bom, manda o pessoal do grupo de teatro aí pra ver e tal. E já tinha escrito o roteiro. E tinha um cara que era o líder do grupo de funcionários, né, que faziam teatro lá, que resolveu que ele ia ter o papel principal. Então já estava escrita a fala dele. E eu fui descobrir, na hora que fui gravar com o cara, que o cara tinha a língua presa. Mas ele tinha a língua presa, muito presa. Era aquela bem gorda, assim, de coisa. E tinha uma fala dele que era assim, Pedro, ainda bem que o nome do cara era Pedro, pelo menos. Mas a secretária era Silvia. Então ele falou assim, Pedro, essa é a Silvia, ela é responsável pelo serviço de secretaria da nossa seção. Eu acho que eu já contei alguma vez, acho que são 11 vezes que o cara fala da coisa. Eu falei, pô, se eu tivesse dado o nome da mulher de Neuza, sei lá, Neuza ainda fica Neuza. Mas enfim, era Silvia ainda. Então, mas foi um aprendizado interessante essa época. Eu acho que em jornalismo eu não trabalhei, depois de formado eu não trabalhei. E depois, como é que você entrou no mundo da publicidade? O que te seduziu para esse universo? Na verdade, era o que eu queria sempre. Eu fiz jornalismo porque a faculdade onde eu estudava, que era a PUC do Rio, acabou se direcionando muito mais para jornalismo do que para publicidade. Então, eu tive um professor, que casualmente se chama Ivan, e eu fiz um trabalho lá, e eu cheguei e apresentei para ele orgulhoso, e ele falou para mim assim, o que você quer fazer quando você crescer? Eu falei, propaganda, né? Eu achava que estava bárbaro aquilo. Ele falou, pô, você não tem o menor jeito. Não, o cara falou, você não tem o menor jeito. Aí eu falei, puta, mas por quê? Ele falou, porque você não sabe desenhar. E ele tinha toda a razão quanto eu não sabia desenhar, eu não sei escrever um mar, né? Só que... Mas tem o outro lado, né? E aí eu passei anos, assim, da minha vida muito deprimido com aquilo, falando, caramba, meu, o cara entende do negócio, o cara é professor, né? O cara falou que eu não tenho jeito, eu não tenho jeito. Acho que talvez por aí também eu tenha ficado um pouco indeciso, né, em algum momento, se eu ia de fato fazer publicidade ou não. Mas acabei encontrando a informação, né, de que, né, naturalmente eu não precisava desenhar. E todos aqueles que não sabem desenhar, bem-vindos à propaganda, desde que saibam fazer outras coisas. Né? Olha, Fábio, você hoje é presidente de uma das maiores agências brasileiras e essa agência está completando 20 anos de vida. Como é que foi abrir, primeiro, a coragem
numa época em que a inflação era absurda, a economia do país de uma instabilidade ímpar, e você hoje olhar para trás e ver o tamanho disso aqui. Eu acho que não tem momento certo para você fazer negócio, né? O que eu acho que faz você conseguir superar essas coisas, a primeira coisa é você querer muito fazer aquilo, né? Então, se você está fazendo o negócio como negócio, a dificuldade já começa sendo muito maior, porque se você pensa naquilo como um negócio, nos primeiros momentos que aquilo se prova completamente irresponsável, completamente impossível, e eu te digo, isso se prova várias vezes ao longo do tempo, né, do caminho, você sucumbe a isso e você recua. Mas fazer uma coisa que tem a ver com aquilo que você tem paixão, né, que é aquilo que você conhece tecnicamente, antes de conhecer gerencialmente, administrativamente, faz toda a diferença, né? Então, para mim, era uma coisa de paixão e era uma coisa de necessidade de vida, né? Como é que você vê hoje trabalhar em comunicação num tempo em que a internet ganha cada vez mais força, as pessoas estão cada vez mais com seus tablets, celulares na mão? Assim, do ponto de vista pessoal, né, eu acho que é a coisa mais excitante que eu enfrentei depois do início, né? Do início da carreira, de fazer o primeiro comercial de televisão, o primeiro anúncio. O pior que pode acontecer na nossa indústria, portanto, é a gente começar a se repetir. E às vezes isso acaba acontecendo, né, se você não está pronto para enxergar os inputs do exterior que estão vindo para você, que são novas ferramentas para você trabalhar aquilo que você já fez 30 vezes, mas que as 30 vezes você pode fazer diferente se você estiver atento para enxergar o mundo externo te mandando, te pedindo, te demandando coisas de uma maneira diferente. E essa mudança, né, da tecnologia, a mudança do acesso das pessoas à informação, ao entretenimento, né, às telas, como você falou, aos pontos de contato que ele passa a ter muito maiores com as marcas ou com os conteúdos, né, foi sem dúvida nenhuma a maior revolução que aconteceu nesse tempo em que eu vivo de propaganda. E eu acho que ela traz uma mudança fundamental, não apenas porque ela só começa aí, né, do ponto de vista tecnológico. Ela é muito mais do que isso e a gente está cansado de saber disso. É uma mudança de atitude, uma mudança do temperamento do consumidor diante daquilo que está sendo oferecido para ele, do senso crítico, da vontade dele de participar, da paciência dele que se esgota muito mais rapidamente, né, do controle que ele tem sobre aquilo. E isso te obriga a uma reflexão, né, sobre a forma como você fazia, né, as coisas e te obriga a superar essa dificuldade, surpreendendo ainda mais e fazendo coisas ainda mais engajadoras, muito mais excitantes para manter esse consumidor ligado com a tua marca, ligado com a mensagem que você está fazendo para ele, conectado de um jeito positivo com aquilo que você está propondo para ele. Infelizmente, não são todas as marcas, aliás, a grande maioria das marcas, né, dos anunciantes, ainda não percebeu isso e ainda insiste em falar com um consumidor que ainda talvez não tenha tido a noção dessa capacidade, dessa importância que ele tem nessa cadeia da relação né, da comunicação das marcas com ele. Mas esse consumidor, ele se transforma por inteiro, ele não se transforma por setor, né? Na hora que ele tem possibilidade e um nível de exigência, quando ele está acessando uma página de vídeos, por exemplo, ou uma rede social, um blog, um jornal, ele leva esse mesmo senso crítico e essa mesma necessidade de ser respeitado para os outros meios, que são os meios chamados mais tradicionais. Então esse consumidor, ele mudou na ida e na volta, não tem mais como você negar isso, né?
E tudo isso para dizer que eu acho que, por todas essas razões, é o momento mais excitante que a publicidade está vivendo nos últimos 30 anos. Acho que é isso que mudou na comunicação, né, sobretudo, é que se abriu uma possibilidade de ter um diálogo muito mais amplo com o consumidor do que simplesmente ficar dizendo para ele que o meu único interesse em você é o seu bolso e que você esteja aqui na minha loja amanhã para me consumir. Quando você quer vender dizendo que você quer vender, nem sempre você vende, né? Quando você quer vender dizendo por que você está pensando em vender, e por que você poderia comprar, e por que eu sou uma marca legal, por que eu posso participar da tua vida, né? Você amplia a possibilidade desse consumidor ter uma relação diferente com você, para além da... É como você fazer um produto com design ou sem design. Né? Quer dizer, a utilidade do produto não é tudo. Né? Exatamente. A utilidade do produto não é tudo. Exatamente. Agora, a gente está no ano que todo mundo queria, que é a Copa do Mundo. E agora, a Copa do Mundo no nosso país, o país do futebol, muitas marcas querem estar relacionadas a esse grande evento. Mas, por outro lado, o momento de manifestações, black box, que o Brasil vive, fez com que vocês sentiram alguma retração das marcas, algum medo de falar de uma maneira que desagrade a esses manifestantes, que faça que ainda, sabe, que essas manifestações prejudiquem a marca de alguma maneira? Você sentiu isso? Que houve retração ou não? Eu acho que de uma maneira direta, sim, não. Né? Mas como a gente estava falando antes, o consumidor hoje, ele é um consumidor diferente. E uma das coisas que ele ficou diferente, no caso do Brasil, é alguma forma de se manifestar, alguma forma de expressar sua maneira de pensar. Então, isso é mais um daqueles elementos que eu falei há pouco, né, dos inputs que vêm de fora, que você tem que estar atento. Mas eu acho que no Brasil, quer dizer, hoje o que ocorre, assim, eu acho que as marcas que estão falando de Copa do Mundo, a minha percepção pessoal é de que as marcas que estão envolvidas com Copa do Mundo, elas ainda estão um tonzinho acima do tom do inconsciente coletivo, né, do brasileiro. Mas acho que isso é absolutamente normal. Eu acho que não tem nenhuma diferença pela questão política que se envolveu a Copa do Mundo aqui, pelo fato dela ser no Brasil tão pouco. Eu acho que é o normal, quer dizer, as marcas que estão se associando a um evento, elas tendem a ser aquelas que começam a puxar o evento antes dele acontecer, para que ele venha maior, né, e mais relevante no momento que ele acontecer. Mas eu não acho que vai haver uma desconexão, por exemplo, entre essa alegria dessas marcas em estar patrocinando, né, e se associando a esse evento, do que será essa alegria e essa emoção do consumidor na hora que chegar esse evento também. E acho que haverá, como num país democrático e um país que se abre cada vez mais para o mundo, haverá os inconformados, os descontentes com aquilo, mas acho que as marcas estão se associando de uma maneira responsável a esse evento, levando em consideração que existe gente que tem direito de não estar gostando desse evento. Ou seja, ninguém é tratado como um ser menor ou menos inteligente ou menos brasileiro ou menos patriótico porque não quer ver Copa do Mundo, né? Eu acho que a marca que pensasse em fazer isso em qualquer momento da história seria muito irresponsável e bastante incompetente. Qual que é o posicionamento de Skol para a Copa do Mundo? O que vocês já estão preparando para tudo isso? Então, mas a Skol normalmente ela não é a marca patrocinadora da Copa do Mundo, né? A Ambev tem uma outra marca que é Brahma. Mas a Skol mesmo assim não vai deixar de se aproveitar desse grande evento, né? Claro, porque como você falou, a cerveja tem tudo a ver com futebol. Tem tudo a ver com futebol. Aliás, as cervejas todas vão ali entrar nesse caminho. Que a estratégia nossa com o Skol, normalmente, é a estratégia daquele irmãozinho, sabe, que fica implicando com a irmã quando está namorando na sala, assim, né? Então, todo ano a gente vai e rouba a Copa do Mundo para a Skol, porque a gente acaba fazendo coisas que ficam engraçadas e tal. Então, a gente tem... Recentemente, as últimas 2 ou 3 Copas, a gente tem sacaneado muito os argentinos, né? Então, desde a trave que andava por argentino não fazer gol, até na última Copa do Mundo, que tinham os argentinos que tomavam Skol e começavam a sambar e cortar os cabelos, porque estavam se sentindo argentinos, né?
Não estou dizendo que é isso esse ano, até porque a gente já fez algumas vezes, mas a ideia da escola sempre é de ser esse agente divertido, que destrói um pouco esse status quo do negócio da cerveja, que é muito a cara da escola, né? Desde sempre, independente do futebol, como a escola se comunica sempre, é muito fora do jeito, né, tradicional, do jeito mais convencional da vocês comunicação. quebraram todos os paradigmas de se comunicar em relação à cerveja, assim, e fizeram e viraram referência, né? Como é que é ser a grande referência e fonte de imitação de tantas marcas? Às vezes dá uma raivinha isso daí. Às vezes a gente vê umas coisas e fala assim, caramba, tá na cara que estão tentando fazer nós aí. Mas, mas é isso que você falou, eu acho que é natural, é o que acontece. Quando você estabelece um patamar, né, e uma forma de falar naquela categoria que é diferente do que a categoria toda vinha fazendo, é natural que algumas tentem, de alguma maneira, colar, às vezes até inconscientemente. Se a gente for voltar muito lá atrás, né, 17 anos, 18 anos, talvez, quando a gente começou a fazer a cerveja que desce redondo, né? A comunicação de cerveja era muito essa coisa do jingle, da personalidade famosa, né? Dos caras no bar tomando e brindando, felizes e tal. Era uma coisa bem caricata, né? Não é? E a gente falou assim, pô, eu me lembro que eu falei assim, cara, a impressão que eu tenho toda vez que começa um comercial de cerveja é que contaram uma piada antes de começar o comercial. Aí quando começa eles já estão rindo. Mas eu não tô nem tomando com eles, nem tô entendendo qual era a piada. Não sei porque eles estão felizes. Então que tal a gente começar um pouquinho antes e contar a piada, né? Para todo mundo rir, para todo mundo se divertir. Então eu acho que essa, do ponto de vista estético, né, de forma, eu acho que essa foi uma primeira grande mudança que a gente fez quando começou a comunicação de escola. Do ponto de vista conceitual, obviamente, foi a coisa da cerveja que desce redondo. Né? A gente estabeleceu um diferencial para uma marca de cerveja que era uma coisa que não existia. As cervejas elas só se diferenciavam ou tentavam se diferenciar através da própria comunicação, como eu falei, porque o jingle era mais empolgante, porque a celebridade era mais poderosa, né? Mas assim, intrinsecamente ao produto, né, não existia nenhum fator diferenciador e as pessoas tinham muito a tendência a acreditar, né, e a assumir que cerveja é tudo a mesma coisa, tudo igual. Eu acho que esse foi o desafio que a gente tentou encarar, como é que a gente vai fazer uma marca que era uma marca muito menor naquela época, comparada com os grandes gigantes daquele tempo lá. Como é que a gente vai fazer um consumidor abrir a nossa geladeira em vez de abrir a dos concorrentes, né? Eu tenho menos dinheiro do que eles, né, para anunciar, eu tenho menos minutos da cabeça dele para fazer isso, então tem que ser alguma coisa muito relevante e muito impactante, né? Fábio, brigadão, viu? Obrigado mais a uma você. vez. Obrigada. Obrigado. E obrigada a você que ficou com a gente nesse bate-papo, que a gente até esquece mesmo que tem câmera, que tem luz, que tem essa galera toda em volta aqui, que foi muito bom aprender mais uma vez com o Fábio Fernandes aqui no Reclame. Tchau.